na área da cultura. Então, quando se fala em cultura, é mudar um pouco o conceito. O outro lado que nós temos que superar um conceito de cultura, portanto, cultura não é vista pela Lei Rouanet, tem que pensar de uma outra forma a discussão da cultura. E a outra questão da cultura, até pouco tempo nós tínhamos preconceito e imaginávamos que cultura, quem tinha cultura, quem não tinha cultura, cultura inferior, cultura superior, esse cara tem cultura, esse cara não tem cultura. Era muito isso, você tem cultura, esse cara não tem cultura, aquele lá não tem cultura, outro não tem cultura. Essa ideia de quem tem cultura, quem não tem cultura. Portanto, se alguém tem e alguém não tem, é porque alguém tem cultura superior, cultura inferior. E essa construção cultural, que virou conceito, virou preconceito. Isso é um preconceito, isso não é conceito de cultura. Isso não é conceito, é preconceito de cultura, e cujo preconceito legitimou políticas públicas marginalizando setores, segmentos, grupos, etc. Permitiu pessoa brigar com outra pessoa. Não, permitiu uma pessoa matar outra pessoa. Por essa compreensão de cultura, por esse conceito de cultura. E chega o absurdo, no século XX, milhões de pessoas serem mortas só porque ele não participava de um grupo cultural onde estava hegemonicamente vivendo, como a Alemanha. Só pelo fato de ser judeu, tu ia ser morto. Tu é judeu médico, tu é judeu professor universitário, tu é judeu padre, tu é judeu bispo, tu é judeu juiz, tu é judeu desembargador, não importa, tu é judeu, tem que ser morto. Olha o absurdo que a humanidade chegou com esse conceito de cultura, de superior, inferior, de cultura, não cultura, etc. Então chega ao absurdo e hoje se manifesta, e uma das discussões que se faz hoje é a discussão de grupos culturais matando outros grupos culturais. A guerra no Iraque foi guerra por interesse da água, do petróleo, né? E aparentemente contra o terrorismo, contra a produção em massa de armamento em massa, que foi uma grande mentira, uma grande farsa, mas agora eles conseguiram da guerra fazer explodir os grupos culturais brigarem entre si, como tantos outros países, como tantas outras nações, ou internamente numa ou noutra nação. Portanto, o conceito de cultura é um outro conceito que se construiu nas últimas décadas, e na última década que se consolida, que cultura é todo um modo de viver, de sentir, de pensar e de expressar. E a expressão pode ser uma expressão simbólica, através da arte, da música, da dança, que é uma expressão de uma forma de interpretar o mundo, de pensar o mundo e interpretar o mundo. Se tu perde do ponto de vista que cultura é todo um modo de viver, é uma maneira de viver, é uma forma de viver, ou seja, de sentir, de pensar, e portanto de expressar também este modo de viver. Se cultura é vista desta forma, como todo um modo de viver, como toda uma forma de viver, como toda uma forma também de pensar, de sentir, de lutar, etc. Se tu pensa isso como cultura, tu nunca mais pode, na política pública do seu município, dizer que alguém tem cultura e alguém não tem. Segundo, nunca mais na vida de vocês poderão dizer que tem cultura inferior e cultura superior. Inferior e superior. Nunca mais. E, portanto, nunca mais nós vamos dizer que tem cultura, um modo de viver. Não tem um só, mas tem diferentes modos de viver, tem diferentes modos de pensar, tem diferentes modos de interpretar, com a própria arte, por exemplo, o mundo, a história e a sociedade. Se tu carrega com esse conceito, o mundo fica mais leve. O mundo, pega para mim lá, porque eu não, o mundo fica mais leve, o mundo fica mais aberto, o mundo fica mais plural, o mundo fica mais democrático. Se na essência de uma sociedade tem que ser democrática, plural, diversa, o teu jeito de viver é
um jeito, não é o jeito. O teu jeito de pensar não é o jeito, é um jeito de pensar o mundo, de interpretar o mundo. Mas tem outros jeitos de viver e outros jeitos de interpretar o mundo. Me fiz entender? Esse é o ponto de partida, eu chamo de pressuposto, dos meus 3 anos de filosofia, um pressuposto, a preliminar, que move o debate da cultura. Portanto, o conceito muda muito